ouvindo? Pode cooperar, Está Roberto. gravando? Fique à vontade. Tá, Está gravando. ótimo. Começamos. Bom, boa noite, presidente Altamir. Boa noite, Roberta Macário. Por Boa noite, enquanto, somos nós quatro, Bittencourt. né? Eu Boa espero noite. que venham outros. Mas eu me ofereci ao presidente para fazer umas palestras, sempre que não tiver uma pauta definida, uma pauta mais extensa, nessas reuniões virtuais, via Zoom. Porque acontece que, se não tiver algum fator de interesse, de motivação para o público que poderia assistir, eles não vêm. Você vê o resultado hoje: quatro pessoas, né? É, de associados do Boa Viagem, somente eu e Macário, que é o presidente. Então, é preciso que tenha algum fator de atração, de motivação. Então, eu disse: olha, eu posso fazer, eu tenho feito sempre ao longo de minha vida rotária, 40 anos como rotariano, eu tenho feito muitas palestras, sempre fiz palestras, e eu tenho tudo isso nos meus arquivos. E eu posso, de uma hora para outra, eu posso até improvisar uma palestra. E é uma satisfação para mim, eu gosto, é a minha vocação, eu fui professor durante a minha vida. Como oficial do Exército, a gente também é um instrutor, um professor, motivando as pessoas e desenvolvendo principalmente os conceitos de liderança. Liderança que a gente aprende no Exército, né? A gente pode pensar que o Exército o que existe é chefia, comando, mas a liderança é mais importante. A diferença entre a chefia e a liderança é que a chefia é, por exemplo, imposta de cima para baixo. Um chefe mais elevado, mais categorizado, determina que você é o chefe, você vai ser o comandante da tropa. Isso, então, é uma imposição de cima para baixo. A liderança é escolhida de baixo para cima, pelos pares, pelos colegas. Então, ela é espontânea, ela é muito mais, vamos dizer assim, tem muito mais consistência. Então, a liderança é importante, a gente desenvolver conceitos de liderança, porque o chefe, esse que é o comandante, se ele não desenvolver os conceitos de liderança, ele não vai chegar a bom termo no comando dele. Ele tem que ser comandante e líder para poder ser apreciado, seguido, né? E, inclusive, para ter o pessoal convencido do que ele falar, do que ele apregoar, dos caminhos que ele indicar, né? Através do convencimento e não da obrigação, da obrigatoriedade, né? E a gente está aqui no Rotary, não é? E o Rotary, a gente está vendo que o Rotary ele está atravessando fases difíceis. Eu elenquei aqui, eu até acho que já fiz uma palestra no próprio Largo da Paz há alguns anos sobre esse tema que eu vou dizer agora. O tema seria os pontos críticos do Rotary. Os pontos críticos do Rotary. Então, eu me lembrei, eu vou fazer uma coisa diferente agora, mesmo sobre a ênfase, o enfoque da liderança, eu vou abordar os pontos críticos do Rotary, né? Dizer o que a gente tem, o Rotary tem marcado em cima, né? Tem focalizado e tem tido pouco resultado. Então, isso é um ponto crítico. Então, por exemplo, o primeiro ponto crítico do Rotary que eu vejo, marque o tempo aí para mim, viu? Meia hora, por favor. O primeiro ponto crítico que eu vejo é a imagem pública. Por sinal, vai ter imagem pública, um seminário sobre imagem pública no dia 23, né, Roberto? O Macário. É em João Pessoa agora, né? E eu aconselho todos a irem. Por quê? Porque o Rotary tem que mostrar ao povo, ao público que nos assiste, o que o Rotary faz. Se não mostrar, não fez para esse público, entendeu? Se não mostrar o que está fazendo, não fez.
Ninguém toma conhecimento, ninguém sabe. Então, precisa mostrar. E a imagem pública é isso, é tornar visível, é integrar o Rotary com a população que nos assiste. Nós temos três tipos de público. O Rotary tem três tipos de público. O primeiro público é o público interno, são os próprios rotarianos. O segundo tipo de público são, é o público que assistido pelo Rotary, que é o público beneficiário dos projetos e trabalhos dos rotarianos. E o terceiro tipo de público é o público que nos assiste, que não é rotariano, não é beneficiário dos nossos projetos, mas está vendo o que o Rotary faz. É para esse público também nós temos que desenvolver, transmitir uma imagem que seja realmente, né, assimilável. Saudação ao companheiro Paulo Saldanha, parece que está entrando agora, eu vi o nome dele aí, mas não apareceu a imagem ainda não, né? Seja bem-vindo, Paulo, se estiver me ouvindo. Bom, então a imagem pública, né, é exatamente isso. De uma maneira, né, geral, por exemplo, a gente precisa mostrar aos que não são rotarianos que o Rotary participa das campanhas de vacinação, que o Rotary tomou a iniciativa em 1985 de... Boa noite, Annelise. Tudo bem? Boa noite, Como vai? governador Seja Bittencourt. Tudo bem-vinda. bom? Paulo, tudo bem? Seja Obrigada. bem-vindo. Boa noite. Então, então a gente precisa exatamente mostrar que ao público que o Rotary é o responsável, grande responsável, o grande motor que está empurrando para o fim essa terrível doença da paralisia infantil. Paralisia infantil, que é um nome popular, né, da poliomielite. Aliás, o nome científico não é nenhum desses dois. O nome científico é paralisia flácida aguda assimétrica. Esse é o nome oficial. Paralisia flácida aguda assimétrica, porque pega só um dos membros, uma das pernas. E existem outros tipos de paralisia, como a síndrome de Roland-Garros, que pega as duas pernas ou os dois braços, mas a paralisia infantil, a poliomielite, pega um dos dois. E às vezes, quando vem mais violenta, pega o centro nervoso aqui que bloqueia a respiração. E a pessoa morre sufocada, porque os músculos dos pulmões não conseguem se expandir. Então, por isso é que havia naquele tempo, no tempo da crise da paralisia infantil, aqueles pulmões de aço. Os pulmões de aço que a gente vê nas fotografias, que faziam com que o pulmão executasse o movimento, a sístole e a diástole, quer dizer, a expansão e a contração, para poder manter a vida. Tem gente que teve uma pessoa que morreu agora, depois de 59 anos, dentro de um pulmão de aço. Se tirar do pulmão de aço, morre, porque o pulmão não tem força para se expandir nem para se contrair, os músculos do pulmão, motivado pelo vírus da paralisia infantil. Paralisia. Então, a gente tem que mostrar, divulgar, participar. O rotariano precisa ir lá nos centros de vacinação, lá onde, né, nos postos de saúde, onde as secretarias municipais de saúde estão vacinando. Precisa ir lá dentro, olhar, conversar, dar apoio, dizer que o Rotary sempre participou. Antigamente, o rotariano, quando eram só as duas gotinhas, o rotariano ministrava essa vacina. Mas depois, quando começou a ser injetável, então somente os técnicos das secretarias de saúde é que podem ministrar a vacina. Então, é preciso esse diálogo, saber quais são os problemas das pessoas, das mães que trabalham, que levam seus filhos para os postos de vacinação, entendeu? É importante, porque às vezes não tem com quem
não tem como levar o filho, porque tem que estar no trabalho, aí deixa de levar. É importante que a vacinação atinja todas as crianças com idade até 5 anos, 5 anos de idade, contra a polio, porque senão ele fica vulnerável. O único meio de se evitar essa doença no mundo é através da vacinação. A vacinação. Antigamente, a vacina Sabin, que é a vacina oral, com o polio, com o vírus atenuado, ela bastava 2 gotinhas, já imunizava as crianças. Depois o vírus foi se fortalecendo, o vírus vai adquirindo resistência, aí ela passou, deixou de ter eficácia, a vacina Sabin, só das 2 gotinhas, e passou a ser necessária a vacina injetável também, com o vírus morto, inativado, que foi inventada, descoberta pelo cientista Jonas Salk. Todas essas 2 vacinas, a vacina Jonas Salk foi a primeira, criada através das células do fígado de um macaco lá da Índia, macaco Rhesus, da raça Rhesus, inventada, criada essa vacina, o Jonas Salk, em 1950. Ela levou 5 anos em experiência e só foi homologada pela Organização Mundial de Saúde em 1955. A vacina Sabin, ela foi criada em 1955 pelo cientista Albert Sabin, através das 2 gotinhas, e só foi homologada depois de 5 anos de testes, em 1960. Todos os 2 cientistas, o Sabin e o Salk, abriram mão dos direitos autorais. Não quiseram receber nenhum centavo. Eles estariam milionários se fossem receber, né, os direitos autorais da invenção dessas vacinas. Mas os 2 abriram mão em favor das crianças. Então, isso precisa ser divulgado, precisa ser mostrado para o povo. Então, esse é primeiro ponto crítico do Rotary, é imagem pública, e não somente da, do combate à poliomielite, mas também a parte referente a todo o serviço que o Rotary presta no mundo inteiro. O Rotary, a gente chama, ele tem 2 coisas para caracterizar a prestação de serviço do Rotary. Primeira é a capilaridade. Capilaridade, que é como os vasos capilares conduzem a seiva da vida, a capilaridade, ela leva o trabalho do Rotary a todos os cantos dos países, dos planetas, das cidades, a todos os pontos. Onde tiver alguém que precise de uma vacinação, um auxílio do Rotary, ou auxílio, né, de saúde, que se chama capilaridade, o Rotary está lá. Então, é a imagem pública. E também o segundo é a permeabilidade. O que é a permeabilidade? É a penetração nas várias camadas, nas diferentes camadas, né, para atingir todos os níveis da sociedade. Então, atingir desde o rico, desde o pobre, né, desde o do adulto, a criança, os enfermos, os necessitados, os idosos, entendeu? Então, a permeabilidade pega todas as camadas. E a capilaridade pega todos os recantos. É o trabalho do Rotary, né? Então, é esse ponto crítico da imagem pública. Eu quero aproveitar aqui para combinar com vocês, chamar vocês para irem a João Pessoa, no dia 23 de novembro, e a gente chega lá de manhã e sai de tarde, e volta de tarde, para assistir um seminário, discutir, conversar sobre imagem pública. Quais são os pontos críticos da imagem pública? O que a gente precisa fazer? Isso é um papel, né, que cabe aos líderes, sem querer me referir a ninguém, mas cabe aos líderes justamente com, conseguirem, né, trazer à tona essa necessidade do debate, né, da presença nesses seminários que tem havido.
sobre imagem pública também. O segundo ponto crítico do Rotary chama-se inovação. Eu participei em 2016 nos Estados Unidos de um, de um, de um seminário que era um seminário de... Como é o nome mesmo, Roberta? Aquele que tem de 3 em 3 anos, justamente para mudar o estatuto do Rotary, não é? É, Ah, do COB, não, né? do É, o Conselho Conselho de conselho, Legislação. da conselho, Legislação, é o COB, isso, né? conselho É de o Conselho da legislação, Legislação, é o COL, Conselho de Legislação. é. É, cada distrito manda sempre um representante. E eu tive a honra de ser o representante do Distrito 4.500 no ano de 2016. Esse Conselho de Legislação de 2016 revolucionou mesmo. Trouxe uma mudança muito grande. E tanto é que passou a ser importante no Rotary, foram 3 palavras: inovação, flexibilização e criatividade. Então, todos os delegados dos 534 distritos que havia naquela época, no mundo inteiro, levaram para seus distritos a necessidade dos seus distritos atuarem com inovação, flexibilidade e criatividade. Então, revolucionou tudo, mudou tudo. Aqueles conceitos de que o Rotary aquele, tinha que ter aquele ritual, a tribuna, né, o, a, como é que chama, o protocolo, o presidente, aquele ritual todo que vocês conhecem bem, deixou de ser importante. E aí, a partir daí, ficou criada a imagem de que o Rotary podia se reunir na mesa de um bar, tomando cerveja, e ali discutir os assuntos, né, com eles. Então, foi uma revolução. E eu criei até uma imagem. Eu disse, vocês sabem o McDonald's, né? McDonald's é uma cadeia mundial americana, McDonald's. O americano, ele tem uma genialidade em termos de gerenciamento de empresas. O grande progresso dessa nação, né, é justamente através da capacidade gerencial do americano, que é incomparável no mundo inteiro, não existe igual. Faz uma pequena lanchonete, uma pequena sanduicheria, se torna num McDonald's, se espalha pelo mundo inteiro, espalhado pelo mundo inteiro. Pega uma pequena lanchonete de, de frango, vendendo frango, e faz uma multinacional que se espalha pelo mundo todo, né? Pega uma sanduicheria dessas e faz um Subway que se espalha pelo mundo inteiro. A capacidade gerencial do americano. Você pergunta, de onde vem o dinheiro do americano? O dinheiro vem da capacidade gerencial do americano, que é a maior do mundo. O americano, para venda no varejo, veja, ele criou cartão de crédito, não existia criação de americano. Ele criou o conceito de supermercado, que cada um vai e mete a mão na mercadoria que ele quer, bota num carrinho e paga depois. Isso é coisa de americano. Criou o conceito de franquia. Você, através da franquia, você espalha uma empresa por outros lugares, né? Criou vários conceitos desse tipo, né? Criou agora o e-commerce através da internet. Você também, entendeu? Então, isso é capacidade gerencial. Capacidade gerencial. Então, o McDonald's que eu estava falando, o camarada
para ser franqueado do McDonald's, primeiro ele tinha que ter um capital de R$ 800 mil para investir nas instalações McDonald's. Segundo, ele tinha que participar de um treinamento na sede lá do McDonald's, nos Estados Unidos, chamada Universidade do Hambúrguer. Então, ele ia ficar 3 meses na Universidade do Hambúrguer, aprendendo a fazer batata frita, aprendendo a fazer o hambúrguer, aprendendo como é que o pão deve ser cuidado, qual o tipo de pão, aprendendo até a limpar os banheiros, até a varrer o chão. Ele ia, ele vai aprender, o franqueado do McDonald's. Ele passa 3 meses aprendendo que a batata frita, ela tem que ter uma consistência, não pode ser aquela batata toda mole, tem que ter uma certa dureza e uma cor dourada, aquela cor dourada, que é a mesma em todos os McDonald's do mundo. Do mundo. Então, isso é igual. Agora, o Rotary estava assim também. Um estatuto único para todos os Rotary Clubs do mundo. Uma forma de conduzir a reunião igual para todos os Rotary Clubs do mundo. Aí chega um conselho de legislação e acaba com tudo isso. Aí eu passei a dizer, criação minha, o Rotary não é mais um McDonald's, o Rotary agora é um restaurante chinês. Por quê? Porque o restaurante chinês não tem controle nenhum, não tem rito nenhum, rigidez nenhuma. Mas todo mundo sabe que é um restaurante chinês, né? Todo mundo, basta você olhar, você sabe que é um restaurante chinês, não precisa nem estar escrito. Então, o Rotary é assim. O Rotary deixou de ser o McDonald's, passou a ser um restaurante chinês. Eu disse isso já em outras palestras, entendeu? Então, esse Conselho de Legislação criou a inovação como ponto mais importante de Rotary Club, que nós precisamos sempre inovar. E inovação, teve até um autor de um livro aí sobre liderança que criou um neologismo. Ele chamou inovança. Inovança. Inovação com mudança. Porque inovação sem mudança não leva a coisa nenhuma. Então, a inovação tem que ser a partir de uma mudança. Aí ele gerou esse termo, inovança. Porque se você quiser, dizem que o, símbolo, a definição de loucura, não, tem uma definição que não leva a lugar nenhum, é você querer obter resultados diferentes. O cúmulo me fugiu o termo. É você querer ter resultados diferentes e continuar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, sempre. Não mudar nada. Você nunca vai obter resultados diferentes. Nunca. Então, não é? Então, é preciso mudar. Então, isso é um ponto crítico do Rotary, é porque a gente tem muita dificuldade de mudar, de inovar, né? De fazer essas coisas. Mas o Rotary vem tentando ao longo dos anos. O Rotary, olha, desde o ano 2000, de antes do ano 2000, ele começou criando o PLC, Plano de Liderança de Clube. Já trouxe uma porção de mudanças no plano de liderança de clube. Ele transformou as 4 avenidas de serviço que havia na época, que era a avenida de serviços internos, serviços profissionais, serviços à comunidade e serviços da Fundação Rotária. Então, ele transformou em comissões executivas. E tem mais, e botou mais uma comissão, 5, que é a comissão das novas gerações, dos jovens. Então, nós temos hoje no Rotary Club 5 comissões executivas. É a comissão de serviços internos, né, que é chamada comissão de administração, é a comissão do quadro associativo, que inclui a expansão
inclui o crescimento e inclui também a retenção, né? Expansão é a fundação de outros Rotary Clubs, o crescimento é o aumento do quadro associativo e a retenção é evitar a saída, né? a, a evasão de associados. Então, isso faz parte do que se chama DQA, desenvolvimento do quadro associativo, que é muito importante, né? Então, o PLC já vem mudando nisso tudo. Depois veio o Plano de Liderança Distrital, PLD, que não existia, né? Que aí o PLD tem o quê? O PLD criou a figura dos governadores assistentes, né? Criou a figura de o conceito de capacitação, ou seja, treinamento, nada mais é do que treinamento. Treinar os rotarianos nos trabalhos que o Rotary desenvolve, né? Mas capacitação não é para treinar quem não sabe nada para ensinar alguma coisa. Não. Capacitação, conceito correto, é tornar o capaz mais capaz. Tornar aquele que já é capaz, tornando através de motivações e de vários outros conceitos, em mais capaz. Tornar o competente em mais competentes. O bom em melhor. Então, esse é o treinamento, finalidade dos treinamentos do plano de liderança distrital. Criou, já falei dos governadores assistentes, esses treinamentos, né? Criou também várias outros conceitos que não havia até aquela época, né? Então, esse segundo ponto crítico, né, que eu falei agora, foi a mudança, a inovação, não é isso? E se você quer mudar, tem que mudar o que você está fazendo. Não vai conseguir nunca chegar a lugar nenhum se continuar fazendo a mesma coisa sempre, né? O terceiro ponto crítico no Rotary, é a liderança. Nós precisamos de líderes que liderem, líderes que assumam a liderança do clube, conduzam o clube através do convencimento, através né, da liderança, né, individual, a fazer o que é melhor para o clube, para a população, para as pessoas. Então, isso aí é o terceiro ponto crítico que o Rotary tem, que é a liderança, o desenvolvimento da liderança. E o quarto ponto crítico, finalmente, é exatamente a questão da ética, seriedade. Ética é seriedade. Ética é você fazer a coisa certa, mesmo que não seja obrigado a isso, mesmo que não tenha ninguém olhando. Tinha a história do pescador, né, que levava o filho para pescar, morava perto de um lago, chegou a época das férias, levou o filho lá para fazer a pescaria. Mas ele chegou lá e a temporada de pesca só começava no dia, na semana seguinte. E o menino, o garoto, não estava muito ligado nessas questões e insistia: pai, não tem ninguém olhando, vamos pescar, não tem ninguém aqui olhando no lago, a gente pode pescar. E o pai disse: não, a temporada de pesca só começa daqui a uma semana. Vamos esperar, a gente volta aqui quando tiver iniciada a temporada de pesca. Isso é o quê? É ética, é fazer a coisa certa. Ele não podia pescar naqueles dias porque a temporada não tinha começado ainda, apesar de estar lá com o filho. Então ele disse: não, isso não é correto. Correto é a gente fazer a pescaria quando tiver já sido iniciada a temporada de pesca. É a ética. A ética, em resumo, é você fazer a coisa certa, mesmo que não tenha ninguém olhando, né? Fazer a coisa certa porque você sabe que é a coisa que é certa. Então, são esses quatro pontos críticos, não é? Que
a gente focaliza e junto com a liderança também, entendeu? E o Rotary, ele continua. Ele não desiste. O Rotary não desiste nunca. Ele não vai desistir nunca de combater a paralisia infantil, embora há mais de 30 anos ele venha lutando, né, e aplicando dinheiro, recursos, esforços para acabar com esse vírus selvagem, não é? E conseguiu muito, porque em 1985, quando o Rotary começou, lançou esse programa, existiam 350 mil casos de poliomielite no mundo. 350 mil. E hoje existem o quê? 50 por ano. 350 mil por ano. Quase 1.000 casos por dia. Hoje são 50. E aumentou. No ano passado só teve 14 casos de pólio. E agora teve 50. Por que que não consegue? Não consegue, é muito difícil. Primeiro, porque a transmissão é muito fácil, se dá pela boca, através, né, de alimentos contaminados, de água contaminada, não é? Pelas fezes. Pelo vírus se propaga nas fezes. Segundo, então, o Rotary não pode desistir, porque ele sabe o seguinte: cada pessoa infectada pelo vírus da poliomielite, cada pessoa corresponde a 200 portadores assintomáticos da paralisia infantil. Eles levam e transmitem o vírus da paralisia infantil, embora eles não desenvolvam os sintomas da doença. Ele não tem nada, a doença não ataca essas pessoas, mas ele transmite a doença. Transmite. Então, é muito difícil. Cada um que contrai o vírus da paralisia infantil corresponde no mundo inteiro a 200 portadores assintomáticos e transmissores do vírus da paralisia infantil. Por isso é difícil. Por isso é muito difícil. Os lugares têm sido interrompidos, até guerras dão armistícios, né? Suspendem as batalhas nos dias de vacinação. Nos dias de vacinação, para que as pessoas possam vacinar os seus filhos. E a vacinação até 5 anos de idade é importantíssima para preservar e imunizar pelo resto da vida. E é diferente, a paralisia infantil é diferente de outras doenças, como a varíola, que foi extirpada, né? Na varíola, toma uma vacina, já fica imunizado o resto da vida. A vacina contra a polio tem que ser é como se você armazenasse uma defesa. Você tem que ter uma continuidade, né? Todo ano tem que aplicar aquela vacina, porque senão a pessoa fica vulnerável, né? Então, meus amigos, eram essas as palavras que eu queria transmitir para vocês, lembrando desses 4 pontos críticos: a imagem pública, a inovação, não é isso? A inovação é a mudança, a liderança e a ética, os pontos críticos do Rotary. No Brasil, nós estamos precisando muito disso tudo. Muito obrigado, um grande abraço para vocês. Muito obrigado, Bittencourt. Obrigado, presidente. Muito obrigado a você, sempre dando grande contribuição ao clube, sempre deixando aí uma mensagem de ensinamentos. Isso é muito bom, é muito importante. Obrigado, e é bom ver você com essa vitalidade. Obrigado, Altamir. Parabéns a você pela sua gestão também. Eu gostaria de fazer Obrigado, também só uma Bittencourt. complementação. Ah, desculpa. À vontade, Alberto. Então, também uma coisa que, uma dessas convenções que eu tive, que eles falaram quando eu perguntei a respeito de tanto dinheiro, tanto tempo, e ainda não ter conseguido, é porque aí afora, na África, eles têm muitos grupos antivacinais.
Então, em muitos locais, eles nem podem entrar para vacinar. Então, muitas vezes, eles só conseguem, vamos dizer assim, avançar numa região com guardas, entendeu? É, Sob os cuidados da polícia. Então, exatamente. né, então, É, alguns locais, eles não têm acesso mesmo. Então, é, como é que a gente vai conseguir, né? é. Mas não, eles não. É, E muita gente já morreu vacinando, entendeu? Ser Muitos. atingido por uma arma, uma flecha, sei lá, quando É, foi vacinar, muito rotariano. muita Então, já gente. pensou? É verdade. é, Inclusive, isso. vacinadores numa viatura foi explodida por uma mina na África. Se não me engano, não sei se foi Angola, qual foi o país. O carro passou em cima de uma mina e explodiu, matou 4 vacinadores. Estavam dentro do É, carro. Obrigado, aham. Roberta, pelo complemento. Pois é isso. Annelise, seja bem-vinda. Paulo Saldanha, a gente estava no meio da palestra e eu não tive como cumprimentá-los. E, Annelise, parece-me que você tem um comentário a fazer, né? Da irmã de Mário, que faleceu. Oh, puxa Annelise? vida. Annelise? Boa noite a todos. Eu recebi essa notícia agora e estou repassando aqui para vocês. Dona Marli, irmã de Mário Antonino, faleceu nessa tarde. Oi, Roberta. Coloquei aqui no chat essa notícia que eu acabei de receber. A irmã, Para vocês se solidarizarem também, né? A irmã de Mário, Dona Marli. Viu? Perfeito. Boa noite. é. Obrigada aí, Tá Boa bem, Annelise. noite. pelo Obrigado. convite e parabéns pela palestra. Muito bom, Obrigado. muito esclarecedor o Obrigado, conteúdo. Annelise. Ô, Alberto, deixa eu lhe perguntar. Antigamente a gente tinha avenidas, né? Era E agora, comissões e, a- executivas. e agora o nome é Comissão Executiva. Exatamente. E Mas aí, a avenida não desapareceu. Ela tem um caráter filosófico, só no aspecto filosófico. A avenida de tá, serviços profissionais, aí aquele de premiar os melhores profissionais, é uma questão filosófica. A comissão executiva é que vai lá trabalhar, vai fazer. tá. Então, assim, se a gente, dentro do clube, quando a gente fizer o nosso plano de atividade, é até bom que a Ana está aí, o nosso plano de atividade, então a gente vai chamar o quê? De Avenida de Serviços Profissionais, Avenida de Serviços, ou Não, vai chamar de comissão? não, você pode ter os dois. Pode ter as avenidas ressaltando que as avenidas têm um caráter apenas filosófico. Não é de trabalho, de execução. É para premiar alguém, entendeu? Para fazer um concurso, só isso. Agora, a comissão executiva é aquela que vai lá trabalhar, vai lá fazer, botar a mão na massa, entendeu? Então, atualmente, são quantas comissões? 5, comissão, a comissão de administração, a comissão de prestação de serviços, a comissão da juventude, que não é mais juventude, é juventude, né? Antes era novas gerações, agora é juventude. A comissão de liderança, Macário, me ajuda aí. Liderança, parece, não me lembro mais. São 5. E a comissão da Fundação Rotária, certo? São 5 comissões. Então, é Entendeu? comissão de administração, A serviços administração, serviços, humanitários, né? comunidade, Fundação Ah, Rotária e imagem pública, 5, certo, né? certo, certo. Mas isso é Pronto. fácil da gente ver. Tem em todo lugar, Uhum, aí na internet. Se quiser uma ajuda, eu posso te dar. certo. Tá bom, muito obrigada mesmo. Agora, as 4 Valeu. comissões têm somente uma expressão filosófica.
certo? Entendi. Não é para executar mesmo, mas continua existindo as quatro avenidas, Uhum, ok? certo, perfeito. Saldanha, alguma pergunta? Bom, Saldanha? É, abri aqui. Bom, agradeço aí, boa noite a todos, agradeço aí pela palestra, sempre algo novo. Quanto à imagem pública, você conhece a minha opinião. sim, Enquanto os distritos não tiverem um canal televisivo, alguma coisa desse tipo, que norteia os projetos do distrito, porque um projeto de um distrito na Paraíba impacta outro projeto lá em Natal, que serve de paradigma. Então fica isso. restrito à revista. A pergunta que eu faço é: quantos rotarianos leem a revista? Muitos Isso é nem um grande leem, dado. Oi? é. Muitos nem abrem. Nem abrem. É, Nem abrem. Aí você falou é. bem. Então, como é que eu posso conhecer um projeto que está ali? Por exemplo, tem um projeto na Paraíba, no qual eu saí daqui e fui lá, sobre lixo reciclável. Eles têm 15 edifícios que fazem lixo reciclável. Eu não conheço isso em lugar nenhum no mundo. Tá certo que faz Nossa, isso. é, Eles né? conseguiram fazer. Mas eu fui lá na inauguração. Como é que está hoje? Eu não sei. É, né? É. Entende como é que são as coisas? Então tem Uhum. que ter. O Márcio Medeiros, por exemplo, tem um canal ele é jornalista, tem um canal dele que ele bota o distrito dele, rodando o distrito, colocando e tal. Eu vejo todas assim. Inclusive, passei para a governadora isso, essa ideia. Não é É, ideia minha, certo? É uma necessidade. Isso é comunicação interna. A comunicação interna nossa de imagem. Se não é. for por aí, a gente não vai conhecer projeto nenhum. Você pode estar desenvolvendo o que for aqui, que lá fora não vai conhecer. Um O projeto que tem em Macário outros. tinha esse canal, era o Rotary Tinha, eu News. sei, eu sei. Muito Começou com bom. isso e tal, daquilo ali. A maneira que vai ser feita, eu não sei. Agora, se deixar para os clubes, o clube não tem dinheiro para isso. Vamos ser sinceros. Isso tem que ser um projeto da governadora, que eu falei para ela. Isso tem que ter partido uma verba da governadora. Se vem da fundação, se vem de onde lugar, não interessa. Tem que ser um É, projeto amplo da governadora, certo? Na minha opinião, porque os clubes não aguentam. tá E para certo, sobreviver tá já certo. custa muito. Esse problema aqui É, do rótulo tem dinheiro é muito legal, entende? Às vezes é cantado em prosas e versos. Não tem. Só tem dinheiro se fizer projeto. é, E é é, aprovado, se o projeto for aprovado. Senão, não tem dinheiro. é verdade, A verdade é tem que ser verdade. dita. O dia que a gente encarar a verdade de frente, a gente muda. É a minha É, opinião, né? Pode ser uma opinião única, mas pelo menos eu penso dessa maneira. A é. gente bate, 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 bate. Ah, você está fazendo. Não conheço esse projeto, não. Aí você vai à Uhum. conferência, onde é isso? E tal. Quer dizer, falta alguma coisa. Numa É, era de comunicação como a gente está, certo? Tem que ter é. alguma coisa diferente. É o que você falou, inovação. Vamos inovar. Agora, se depender dos clubes para fazer isso, se juntar, fazer uma vaquinha para pagar um- uma estrutura dessa, não vai rolar. Não vai. Isso tem que ser um projeto de governador. Ele tem verba na Isso. mão, ele tem como impactar a fundação, alguma coisa desse tipo. É, Né? confere. Eu penso E, dessa maneira. Agora, interna. Externa, nem se fala. uhum. Externa tem que ir para a convenção, tem que ir para reuniões mais entregando Seminários. interação com a interação com a comunidade, sei lá, É, quando for uma assembleia, alguma coisa disso, mostrar a cara lá e Uhum. dizer, nós estamos fazendo isso. O que nós estamos fazendo? Não estamos criando nada. Se a gente está fazendo a questão da polio, muita gente não sabe o que é polio. é, Aqui eu pergunto se o pessoal conhece o Rotary. Muita gente conhece a escola Rotary. É impressionante. Escola Rotary conhece, e são poucas. Entende? é. Porque fica na comunidade, ela sabe que está se prestando serviço. Agora, fora disso, eu com esses projetos aqui, eu entrei na secretaria, certo? E logo os meninos vieram falar comigo. Pô, eu quero ser estagiário desses projetos. Não tem dinheiro envolvido. Vocês querem trabalhar? Não. Se não tem dinheiro, eu não vou.
É assim, pô. É, é, A verdade é essa. Por quê? Nós fizemos um rótulo, tá certo? Que nós somos os máximos. E até eu vejo isso em palestra de muitas pessoas dizendo, o Rotary tem uma fundação que tem bilhões, não sei o que lá e tal. Para quem está de fora, vê isso, puxa, pô, então tem grana aí para projeto. Não tem grana, não tem. Certo? Se tem não não. fizer projeto, não tem. E as pessoas É, não gostam de fazer projeto. Então não tem grana. A verdade é essa. O dia que a gente conscientizar e botar no papel e jogar projeto lá para dentro, que também não é todo projeto, tem limitações de projeto, você sabe muito bem disso. Não é 10 projetos que é, vai ser contemplado, vai ter contemplado um, é, entende? Então a é verdade é verdade. essa. O dia que a gente encarar de frente essa verdade, certo? Aí a gente tem alguma coisa de inovação. Do contrário, a gente vai ficar sempre falando a mesma coisa e tal, ano após ano, ninguém sabendo o que, que o outro está fazendo em outra parte, não está sabendo. É, Só se ler alguma coisa, e nem toda, você sabe muito bem disso, que é filtrado. Não dá para aparecer todos os projetos, que tudo que está sendo feito, não dá para aparecer na revista, senão seria uma revista de 200 páginas. Então só tem uma maneira, cada distrito fazer um canal e trocar figurinha entre si. Como fazer é, isso? Não sei, tem que sentar e ver. é Agora, que verdade. tem que ser por aí, é uma ideia. Não estou dizendo que eu sou, Uhum. eu não sou expert em comunicação, não sou mesmo, certo? Minha área é outra. Mas o que eu vejo é isso, é a necessidade que às vezes o camarada está querendo desenvolver um projeto na cidade dele, e quando sabe do seu, ele telefona para você, eu achei que legal isso, mas aí tem mais de 3 anos disso aí. Como é que esse cara não sabe? Erro nosso. É, Tem algum ponto de melhoria aí que tem que. Eu Muito bom. penso dessa maneira. Entendeu, você tem velho? razão, Paulo. Aliás, eu queria ressaltar aqui que o Paulo Saldanha é um grande defensor do meio ambiente e é um comunicador também. Ele tem 2 livros publicados, muito bons. O primeiro deles é O Mundo Líquido, que tem um camaleão na capa, são versos sobre o meio ambiente, muito bons. E o segundo é sobre justamente a coleta de lixo reciclável, né? Nos edifícios, condomínios. Não é isso, Paulo? Foi E, por aí. né? E esse seu livro serve de exemplo. Os dois servem de exemplo. Através do primeiro livro, que tinha a imagem do camaleão, eu fui inspirado a procurar as lições do camaleão. Uhum. Foi muito Encontrei e interessante. mandei para você. Os É, ensinamentos que a gente pode aprender com o camaleão. Depois eu vou lógico. botar para o clube, para o Boa Viagem. Acho que eu já botei até, Botou. né? Mas é isso aí. Pois é, muito bom, Espero aí amigo. que essa reunião, se eu estiver por aqui, eu até vou, mas espero que nessa reunião sejam tocados esses assuntos. E já toquei com a governadora, certo? Uhum. Já coloquei com ela. Eu, particularmente, escrevi para ela dizendo, eu penso dessa maneira. Enquanto a gente não tiver Amanhã um, ela vai lá no Lago da Paz. eu sei, Eu vou lá Amanhã amanhã. não, Ah, não? quarta-feira. 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 Quarta-feira, amanhã Quarta. no Jabotão, hein? Ah, Amanhã é Jabotão. quarta-feira. Nossa, é quarta, por favor. Ah, entendi. Tá enquanto não certo. tiver um canal que norteia os projetos, ou entrevista, ou fotos, alguma coisa desse tipo, um resumo, alguma É, coisa desse tipo, vai se perder. é. Entende? Não É. pode servir de Pessoal, paradigma, até para a gente mesmo, melhorar os nossos. Às vezes nós estamos, tem outras pessoas nós estamos nos desenvolvendo outros encaminhando, projetos. Tá nós estamos falando. nos encaminhando aí para o final do nosso tempo e queria saber de Annelise, tem algum comentário a mais que você gostaria de fazer? Roberta, Não, tá ótimo já. Já perguntei. Qualquer Muito coisa bem. eu vejo. Muito obrigada. Macaco, algum comentário aí para a gente finalizar? Tenho, Altomir, informar, inclusive estou aqui acompanhando também no celular, e a governadora fez o lembrete que hoje é o prazo final para que os clubes não sejam suspensos pelo RI do pagamento da per capita. Hoje completa-se 120 dias, que é o prazo máximo dado
para as per capita de julho e o nosso clube pagou a per capita, está ok, tá? Estamos fora dessa lista, estamos quitados Muito direitinho, obrigado, Macário. pelo menos uma parcela, uma parte dela a gente conseguiu quitar e já estamos fora desse ranking. Graças a Deus. E aí, se o Largo da Paz está nesse ranking, confere aí, aproveita o ensejo. Eu não tenho Com acesso, eu estou vendo certeza, aqui porque o Boa Viagem, eu estou auxiliando aqui o presidente, né, na parte financeira, mas eu não estou tendo acesso à minha rota distrital, não, infelizmente. Eu vou me certificar com Érica, porque assim, foi feito o pagamento, vai que não chegou alguma coisa, Deus me livre, mas assim, a gente está com a comprovante aqui. Mas você agora me mas assustou, vou falar com Érica. Até hoje, se tiver alguma nível, pendência, conhecendo a o partir nível de de amanhã está organização suspenso. do Largo da Paz, com certeza está tudo certo. Olha, uma notícia aqui. O Carlos Muniz, está lembrada, Annelise? Sabe quem é? Sim, Sabe, sim. Macário? Era um Sim, Nosso secretário da. vereador Ele foi eleito vereador, né? Foi reeleito. eleito sim. com o nosso apoio também, né? E ele prestou uma ajuda recebendo a gente, numa época em que a prefeitura queria acabar com os marcos rotários nas praças. E ele nos apoiou, Então né? era bom ele apoiar também para conservar, porque, É. né? Não, Porque quando precisa uma pintura, tudo isso ele faz. então vamos, olha aí, Annelise. A gente está precisando daquele que fica o nosso Marco É Rotário, que é o mesmo de Boa nosso, Viagem. é o mesmo Sim, deles, é É, nosso, é de nós três. é, Setúbal que fechou, Boa Viagem e Largo da Paz, isso é nosso. O trio. A exatamente. governadora Inclusive, vem na quarta, é isso, inclusive pela visita, né? Está marcada uma visita ao Marco ao meio-dia, não é isso? Se eu não me engano. Meio-dia na programação de vocês, do Lago da Paz? Sim. não é meio-dia, não. É Não? meio-dia? A visita ao Marco? Bom, é o último, Depois não da sei. visita ao Lar Batista dos Anciãos, que assiste idosos, depois da visita às crianças, ao Instituto Viver Meio-dia. mais. Viver Mais, que Meio-dia, assiste está confirmado. crianças. É, 9 horas, La Batista, olhe, 10h30, Instituto Viver, meio-dia, Marco Rotário. E à noite? Bacai, deixa eu perguntar uma coisa a você, já que está falando sobre o Marco Rotário, existe alguma verba, alguma ajuda que poderia ser dada distrital para a conservação desses marcos rotários, já que é uma coisa da imagem pública que diz respeito a todo o distrito, ou cabe somente aos clubes, ou é solidária a responsabilidade? Tu sabe dizer Não, isso? cabe somente aos clubes. Infelizmente, não há recurso distrital para isso. É uma imagem Não tenho pública, certeza mas é mesmo. vinculada ao clube, né? O Miranda fez aquelas doações de Marcos, mas foi custo dele próprio, não foi distrito. Ele próprio mandou fazer, até porque ele tem uma empresa de engenharia e ele construiu a forma, né? Mas ali não foi, não entrou no orçamento do distrito aqueles marcos que ele distribuiu. Foram Tá doações, certo. né? Muito Não obrigada. dispomos, infelizmente. meus Mas aí amigos, foi bom devido aí à o avançada companheiro falar. hora, Boa noite. devido à avançada hora, vamos fazer o encerramento da nossa reunião, nossa atividade de hoje, agradecendo mais uma vez ao mestre Bittencourt e já aceitando como ele se colocou à disposição para a próxima palestra. Aliás, Saldanha ou qualquer outro também pode se candidatar e trazer o tema, que serão bem-vindos. Obrigado, Annelise, obrigado, Roberta, que abrilhantaram aí a Obrigada nossa também. reunião também. Macari, com a Boa eficiência de noite. sempre, também. Boa noite. Boa Boa noite, noite. gente. Boa Obrigado. noite.